A gente conversa agora com o especialista em educação corporativa, Luciano Santos. Uma boa noite, Luciano. Obrigado pela participação aqui conosco. Luciano, mudou muito a forma como a gente se vende de alguns anos para cá, ou de como a gente se mantém no emprego, como pode subir na carreira? Primeiro, boa noite, Gustavo, boa noite, Camila. É um prazer enorme estar aqui. Não mudou, mas a gente só pode sempre aprimorar um pouco mais, Gustavo. O que eu vou falar agora é o que eu chamo de o tripé da empregabilidade. É um conceito. Na verdade, esse é o quinto capítulo do meu livro. Eu acabei de lançar esse livro chamado Seja Egoísta com a Sua Carreira, e no capítulo 5 eu falo um pouquinho sobre isso. E o que eu quero dizer com esse tripé? Ele começa com currículo, depois narrativa e depois networking. Quando a gente fala um pouquinho de currículo, as pessoas cometem muitos erros. É a porta de entrada para um trabalho. Não colocam experiências que são extremamente relevantes, pequenos erros, e tem tendências do mercado, por exemplo, que eu trago dicas também, que é usar o LinkedIn como um currículo. Hoje, a gente tem empresas que só usam o perfil do LinkedIn como currículo. Nem precisa daquele currículo antigo, aquele papelzinho impresso, não serve mais. Então, uma tendência, sem contar que ali no LinkedIn, a possibilidade de colocar coisas que a gente não colocaria num currículo e ser criativo é enorme. O segundo ponto é a narrativa, que é a nossa capacidade de contar a nossa história. Eu falo que uma entrevista bem feita nada mais é do que uma história bem contada. Você sabe contar a sua história? Eu trabalhei 23 anos como executivo de vendas, entrevistei centenas de pessoas. Eu sempre fazia essa pergunta: me conta a sua história em 5 minutos. E o que a pessoa traz, como ela conta, o que ela valoriza, as vitórias, como interpreta as derrotas, traz muita informação. E contar nossa narrativa não é um dom como as pessoas pensam, é treinamento, ir lá no espelho, escrever a sua história, treinar com um familiar, dá para deixar a sua bem afiada. E a terceira dimensão é networking. Eu falo que networking é uma estratégia de longo prazo. E as pessoas têm a tendência de só procurar o networking no momento de desespero, quando perdeu o emprego, quando precisa se recolocar, e aí fica não natural. Networking precisa ser construído no longo prazo, e eu brinco, né, que a indicação é a irmã mais próxima do networking. Um networking bem feito, você vai conseguir uma indicação bem feita, e a gente sabe que indicação, dependendo da indústria, é uma das maiores fontes de recolocação. Em tempos de Covid, muita gente perdeu o emprego, né, por causa dessa crise econômica. Também tem gente que fica constrangida de dizer, olha, fui demitido no começo da pandemia. Qual é o conselho para essas pessoas que querem se recolocar? E é difícil, né? Tem muita disputa, muita concorrência. Boa pergunta, Camila. Eu falo que a gente precisa ser autêntico numa entrevista, a gente precisa ser autêntico no nosso currículo também. Então eu sei que dá um pouquinho de medo, poxa, será que eu posso falar que eu fui demitido? Será que eu posso falar que teve um corte na empresa? Será que eu posso falar que teve uma reestruturação? Mas quanto mais autêntica a sua entrevista, quanto mais honesto você é, mais chances você tem de se recolocar, mais chances você tem de se conectar com o entrevistador e conseguir o emprego que você quer. Eu falo que mentira não tem só a perna curta, tem carreira curta também. Então, mentir numa entrevista e esconder informação nunca é uma boa estratégia, Camila. Outra questão que você mencionou e que chama muita atenção, networking, porque eu acho que na maioria das pessoas tem dificuldade em criar esse networking. Tem um caminho, porque eu acho que muita gente fica naquela, eu não quero ser o famoso puxa-saco do meu chefe, ou de um colega, ou entrar de uma maneira não sutil para fazer esse networking. Qual é a principal dica para quem quer construir um networking? Excelente pergunta, Gustavo. Por isso que eu falo que networking é uma estratégia de longo prazo e não de curto prazo. Se você chega lá e fala, ok, agora eu perdi meu emprego, eu vou mudar de área, agora eu vou adicionar todo mundo, vou ficar ali em cima do meu chefe, os diretores, não é dessa maneira que a gente tem que fazer. Todas as pessoas que a gente tem uma interação de qualidade durante a nossa carreira é um potencial networking. E hoje em dia, com ferramentas como WhatsApp, LinkedIn, é tão fácil a gente se conectar. Eu vou dar o meu próprio exemplo, Gustavo. Toda vez que eu faço uma reunião, toda vez que eu tenho uma interação de qualidade com alguém, com um cliente, com um parceiro,
Qualquer pessoa, eu vou lá no LinkedIn e eu adiciono aquela pessoa, dependendo aí, lógico, né, do contexto e do nível de interação, eu peço o contato daquela pessoa e guardo. Hoje a gente não tem mais o cartão, né, algumas pessoas se apegaram a ele ainda, mas se tiver um cartão pode guardar também. Mas fazer isso agora, independente do momento que você está na sua carreira, imagina daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, o seu network vai estar muito fortalecido. E o maior erro das pessoas, Gustavo, é não fazer isso. Elas esperam ali, trabalham 5 anos, 7 anos, sai da empresa, aí quer adicionar todo mundo. As pessoas olham para aquilo e falam, poxa, ele só está me adicionando, ele só quer conectar comigo porque ele saiu, antes ele não queria. Então sempre conecte as pessoas quando tiver as interações de qualidade. Luciano, espero o seu contato no LinkedIn, tá bom? Vai saber, né? Mas é claro, foi um prazer receber você aqui. Olha outra coisa bacana que eu vi, que tem um cartão virtual agora. Aí no cartão virtual você põe seu WhatsApp, você põe seu e-mail, se tiver um site com algum material, achei bem bacana. Então fica a dica, junto com as dicas preciosas do Luciano. Obrigada pela entrevista, até